denúncia formulada por um vereador de Ilhéus, senhor Macrise Angeli, ou Angeli de Sá. O denunciado é o gestor municipal Mário Alexandre Corrêa de Souza. O exercício financeiro é o de 2019 e envolve questões de limpeza urbana. Versa exatamente sobre o descumprimento das disposições contidas na Lei Federal 866693, a Lei das Licitações, e as orientações emanadas deste Tribunal de Contas no que diz respeito à contratação da empresa CTA Empreendimentos, oriunda da dispensa de licitação aqui numerado, contrato igualmente numerado, fundamentada no artigo 24, inciso 4 da referida lei, para prestar o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais, limpeza e desobstrução de redes de drenagem e galerias de águas pluviais, com equipamentos de vácuo e alta pressão, lavagem e desinfecção de feiras livres e vias, limpeza de praias, com o valor inicial de R$ 3.600.657. Diz o denunciante que houve a rescisão amigável do contrato anteriormente vigente e a posterior contratação da mencionada empresa, por meio de dispensa de licitação, fundamentada em decreto de estado de emergência no município, ocasionado face ao encerramento do contrato anterior. Fato este que, no entender do denunciante, caracteriza, no dizer dele, uma emergência fabricada. No mais, aduz que a contratação em voga teria sido prorrogada ilegalmente, em desacordo com o que manda a lei. Foi dado o direito de defesa ao senhor Mário Alexandre Corrêa Souza, o prefeito, que restou atendido tempestivamente através da publicação do edital aqui citado. O gestor traz as suas razões, onde defende a inexistência da irregularidade, sob o fundamento de que a contratação emergencial não foi fruto de suposta desídia administrativa, vez que a empresa que prestava serviço à municipalidade noticiou dificuldades financeiras para continuar a prestar o serviço, motivo pelo qual pretendia a rescisão contratual. Ato contínuo, tendo em vista a necessidade de melhor apuração da matéria, solicitamos a realização de uma inspeção in loco para averiguação dos fatos articulados na inicial, cujo parecer conclusivo e documentos que o instruem foram apresentados aqui no processo, documento 74. Mais uma vez, garantindo o subsídio constitucional de ampla defesa, foi notificado o gestor para que se manifestasse a respeito da conclusão dos trabalhos de campo realizados pela comissão designada por este tribunal, tendo o gestor requerido a prorrogação do prazo a qual foi deferida, mas, mesmo prazo prorrogado, o gestor permaneceu silente. Acresce ao relato ter sido solicitado o pronunciamento do Ministério Público de Contas, o fez através da doutora Camila Bastos, opinando pela procedência da denúncia. Aqui nós adentramos na fundamentação e adentrando no mérito, conclui-se pela existência de irregularidades no procedimento adotado pelo gestor, resultando na violação dos preceitos legais indicados na peça de ingresso, com a consequente necessidade de imputar-lhe multa em razão da vulneração dos princípios que dimanam do artigo 37 da Constituição Federal. E aqui eu cito toda a questão que lastreia legalmente a inexigibilidade de licitação perante a existência de
fenômenos emergenciais, o que me parece não ter sido o caso aqui. Explico tudo isso, explico não, a jurisprudência explica isso de forma muito bem detalhada. E aqui eu chamo a atenção, inclusive, para uma tabela muito didática, eu diria que quase um gráfico, onde nota-se que a dispensa oral analisada foi promovida em face da desídia administrativa em promover o devido procedimento licitatório no tempo e modo adequados. Fato este devidamente constatado pela área técnica, a qual concluiu que, mediante um bom planejamento, uma ação antecipada da gestão, era possível nova contratação indireta para a execução do serviço público da limpeza urbana do município, evitando dessa forma a situação de emergência excepcional deparada, conforme o cronograma ilustrativo. Ou seja, daí entendermos por que o nobre denunciante, o vereador, já aqui nominalmente citado, alega que houve uma emergência fabricada, deixou-se de agir a tempo e hora na resolução do problema do lixo e aí, criada a emergência, se fez por inexigibilidade um novo contrato, certamente danoso aos interesses do município de Ilhéus, já tão sofrido em questões dessa natureza e não é de hoje. Cumpre transcrever um pequeno trecho do opinativo do Ministério Público de Contas, através, repito, de parecer da doutora Camila Vasques, hoje presente em nosso pleno. Diz ele, ocorre que a situação ocorreu por falta de planejamento do gestor, visto que a administração municipal deixou de tomar tempestivamente as providências necessárias à instauração da licitação para a contratação do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos. Vale dizer, tendo em vista o caráter contínuo do serviço de coleta de resíduos sólidos, caberia ao gestor deflagrar a licitação com antecedência suficiente ao fim do contrato, levando em conta as possíveis prorrogações, limitadas a 60 meses, conforme previsão do artigo 57, segundo da Lei das Licitações. Conforme cronograma ilustrativo elaborado pela área técnica, e aqui a doutora Camila aduz basicamente ao gráfico quase, que eu chamei a atenção aos senhores segundos atrás, o contrato número 026/2014, oriundo da concorrência pública 001/2013, teve início em 11 de 2 de 14, portanto, as prorrogações poderiam ocorrer até o dia 7 de 2 de 19, excluso o termo de prorrogação excepcional. Todavia, o novo procedimento licitatório data de 5 de 2 de 19, processo aqui citado. Em seguida, foi decretada a situação de emergência por meio do decreto aqui citado, de março de 19, bem como assinado o contrato aqui numerado, oriundo da dispensa de licitação, aqui igualmente numerada e já mencionada nesse processo. Ressalte-se, prossegue a doutora Camila Vasques, que a contratação emergencial pode decorrer de fato imprevisível e não imputável à administração pública, ou pode ser causada pela própria administração, a denominada desídia administrativa, que naturalmente é indesejada e caracteriza a má administração da coisa pública. Segue um pouco mais adiante a doutora Camila Vasques, mas basicamente isso é o que nos interessa por enquanto. Voltamos ao nosso entender, no caso concreto, consoante descrito acima, constata-se a ocorrência de desídia administrativa, eis que o gestor, sabedor da necessidade de contratar o serviço de coleta de resíduos sólidos, proferiu aguardar até o final do prazo estabelecido no artigo 57, segundo da Lei de Licitações, para abertura de novo procedimento licitatório. Merece destaque ainda que se tratou de emergência administrativa e não de uma emergência por fatos naturais extraordinários, oriundos da natureza, que se aproximaria mais de uma calamidade pública ou a ocorrência de um fato ou ato governamental de outro ente da federação que impossibilitasse a atividade administrativa do município. Repito. Isto quer dizer que não existia um estado de anormalidade fático, mas de cunho puramente administrativa. E aí,
A doutora Camila diz desta forma: esta Procuradoria de Contas opina pela procedência do presente ponto de denúncia. E aqui nós prosseguimos com o nosso voto e temos ainda que relevar o seguinte: demais, a área técnica ainda constatou a coexistência das irregularidades formais abaixo identificadas, lembre-se que foi feita uma inspeção em loco, as quais, diga-se de passagem, não foram desconstituídas pelo denunciado, o qual está a manifestar-se acerca do relatório técnico quedou-se inerte. Vejamos: ausência de identificação do número de registro CREA, ou CAL, se for o caso, o responsável que assinou o termo de referência, ausência de orçamento lastreado em composições de custos unitários com apresentação do valor, ausência do detalhamento de elementos técnicos relativos ao serviço de coleta de resíduos sólidos, ausência de detalhamento de elementos técnicos relativos aos outros serviços contratados, ausência de recolhimentos da RT ou RRT, se for o caso, de autoria do projeto. Por fim, e isso é importante, a área técnica identificou uma divergência maior no valor medido de R$ 344.678,47, conforme descrito abaixo. E aqui é igualmente detalhadíssimo os equívocos apontados, equívocos ou atos irregulares, podemos até dizer, apontados pela nossa equipe que fez a inspeção em loco. Portanto, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Camila, do Ministério Público de Contas, poupando-lhes tempo, somos pelo conhecimento e procedência da denúncia lavrada contra o senhor Mário Alexandre Corrêa de Souza, gestor municipal de Ilhéus. Em consequência, aplica-se ao gestor a multa de R$ 20.000 e determina-se ainda o ressarcimento do montante total de R$ 344.678,47, valor este correspondente ao pagamento de valor a maior do que efetivamente medido do lixo coletado nas ruas sofridas de Ilhéus. Além do que, estamos solicitando que, em face das irregularidades consignadas nos autos, notadamente a dispensa imotivada de licitação, que seja oferecida denúncia através da nossa assessoria jurídica ao Ministério Público Estadual. Este é o nosso voto, senhor presidente, senhores conselheiros, desculpando-me por ter-lhes tomado tanto tempo. Em discussão, o voto do conselheiro Fernando Vita, no sentido de conhecer, no mérito de julgar procedente, a denúncia contra o senhor Mário Alexandre Corrêa de Souza, gestor municipal de Ilhéus, a quem se aplica uma multa de R$ 20.000, além de imputar um ressarcimento de R$ 344.678. Por fim, representa ao Ministério Público Estadual. Desculpe, conselheiro Vita. Apenas para fazer uma correção que me foi a tempo chamada atenção pelo conselheiro José Alfredo, que aqui no encaminhamento final do voto pede que se encaminhe um processo para o prefeito de Piatã. Deve ter sido o departamento de copia e cola que incidiu no erro, pelo que aqui eu já peço no ar ao gabinete não só um pouco mais de atenção no quesito, como também que já faça a correção imediata, agradecendo mais uma vez a atenção diligente do nosso decano, conselheiro José Alfredo. Só isso, presidente. Só essa observação. Ok, conselheiro. O conselheiro Ronaldo Santana pediu a palavra. Senhor presidente, apenas gostaria de declarar a minha suspeição por motivo de foro íntimo neste processo. Ok, conselheiro. Encerrada a discussão, coloco em votação. Com o impedimento do conselheiro Ronaldo Santana, está aprovado o voto do conselheiro relator Fernando Vita.
Vossa Excelência, conselheiro Vita, para relatar o recurso ordinário referente à denúncia na Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida. Processo 13.